Rio Sulense de 1963, filho de Hidalgo e Helenita, pai de Marcos Vinícius e Júlia, católico flamenguista, adora correr de kart, outrora um piloto apaixonado, formado em Direito, ex-diretor da Câmara de Vereadores do Rio Grande do Sul, empresário, como prato preferido, massas e peixes, sempre acompanhado, regado a um bom vinho. Chega mais, estimado Geovani Nascimento, o presidente da FUSAV, a Fundação de Saúde do Alto Vale do Itajaí. Obrigado por ter vindo. Aquela colcha de retalhos que tu fizeste, juntando em pedaço, foi costurada. Serviu para o nosso abrigo em nossa pobreza. Aquela colcha de retalhos está bem guardada. Estimado Geovani Nascimento, nosso presidente da FUSAV, nossa Fundação de Saúde do Alto Vale do Itajaí, eu sempre falo que o Hospital Regional, essa coisa fantástica aí que há muitos e muitos anos alguns empresários, e prefeito Naldo Pellicete, e Luiz Sol da Terra, e Wilson Kleinwin, e Milton Obres, e outros empresários, e tantas pessoas da comunidade que se juntaram para que nós tivéssemos, depois da sequência do Hospital Cruzeiro, esta grande unidade de saúde que tanto atende o Alto Vale, por que não dizer Santa Catarina, que é a grande referência de toda a nossa saúde hospitalar. E o Hospital Regional não deixa de dizer sempre aquela coisa de questão amor à vida, né, Geovani? Obrigado por ter vindo. Obrigado, Neri, pela oportunidade. E antes de iniciar o programa, eu gostaria de prestar uma homenagem toda especial ao meu pai e à minha mãe, que você acabou de citar, e a quem eu devo tudo que eu tenho hoje de ensinamento, na parte ética, na parte de moral, né? Tudo a gente aprende lá no seio da família. Depois se aprimora nas escolas, por onde se passa, nos clubes de serviço, mas o elo inicial foi lá dentro de casa, lá com o seu Hidalgo, com a dona Nega, é a eles que eu devo tudo. Então, obrigado meu pai, minha mãe, e vamos para frente. E com relação ao hospital... Eu tenho que aplaudir. Obrigado. Porque isso é uma coisa bonita quando a gente faz essa lembrança do papai e da mamãe, né? E eu que conheço bem o Dago e a Nega, e quando eu citei ali Hidalgo e Helenita, quem não sabe, quem conhece pouco a Nega não sabe que é a Helenita, mas é a Nega do Dago. Ao longo dos tempos, né, já que estamos falando disso aí, eu aprendi, né, que a gente tem que dizer o que sente e o que admira para quem está presente. É verdade. Depois que se foi, não adianta mais dizer que é o meu herói, que foi o meu espelho, que foi... Não, tem que ser agora. Flores aqui, missa colar, se você não fez quando deveria fazer, né? Quando estava presente. Eu não sou um cara de muitas palavras, de falar e tal, mas hoje, quando estava em casa, antes de vir para cá, comecei a pensar, eu disse, não posso perder essa oportunidade de falar isso tudo. Não só para o meu pai e para minha mãe, mas para todos que me conhecem saber o quanto eu admiro eles. Eu fico feliz da vida porque eu conheço bem seu pai e sua mãe, eu sou muito chegado e a minha estimada Cília, a esposa, e a gente tem um carinho muito especial por eles. A Cília tem eles como, inclusive, o Hidalgo como pai, ela trata o pai Hidalgo. Então, a gente sabe disso. Essa proximidade é uma coisa gostosa pelo carinho, né, que teu pai e tua mãe tanto tratam a gente quando a gente vai lá, quando a gente viaja, enfim, são pessoas realmente especiais. E eu no meu telefone tá lá, Dago, e a Nega, tua mãe, a Nega do Dago tá no celular. Então, é essa proximidade de carinho e respeito que a gente tem, né? Que bom que você lembrou disso. Estimado, e o nosso hospital regional, agora já vamos completar quantos anos agora esse ano? No dia 16 de setembro, nós estaremos completando 25 anos 25 anos, olha só. Atividades. Né? Edição de prata. É uma edição, porque são mais um ano, são 25 anos. Exatamente. É o momento de uma edição de prata. Porém, o hospital regional, ao longo dos anos, vem se tornando aquilo para o qual foi projetado e que todos nós tanto queríamos e desejávamos aqui no Alto Vale do Itajaí. Um centro de saúde, né, de referência em alta complexidade, em algumas especialidades, as principais nós temos aqui hoje, chegou agora por último a oncologia, está chegando a cirurgia endovascular, está chegando a traumaortopedia. A traumaortopedia é a que eu julgo, depois da oncologia, a mais importante para nós aqui.
visto que nós temos uma BR-470 que corta todo o Alto Vale e que diariamente, né, ceifa vidas, e as que não ceifa, aleja. E isso verdade. nós temos que atender aqui no Hospital Regional Alto Vale. Nós não temos a alta complexidade em trauma-ortopedia, visto que a referência é Lages. Isso é muito ruim, porque nós recebemos os pacientes aqui de todo o Alto Vale e temos que tê-los lá dentro do hospital, internados, sofrendo, sentindo dor, né, até que se surja uma vaga no hospital em Lages, para onde são encaminhados para que realize a cirurgia De ortopedia. de ortopedia e depois voltem para cá novamente caso seja necessário. Esse tempo todo o paciente fica lá internado esperando, aguardando. Isso é ruim para ele, que não tem a sua situação resolvida, e muito pior para o hospital, que não faz rodar o paciente, que não tem o que fazer. Então, a partir do momento que nós tivermos essa especialidade aqui reconhecida pelo SUS, a coisa vai girar muito melhor. É importante que se frise também, Neri, que esse tipo de cirurgia de alta complexidade em ortopedia nós já realizamos no Hospital Regional, mas para a rede privada, para o particular e para os convênios. Só não para o SUS que não. Só não para o SUS que não. Nós até podemos realizar, mas o SUS não vai pagar. E aí o SUS já paga um monte. E se tu for fazer e não receber, então é... Falando em SUS, Giovana, eu sou obrigado a aproveitar e pegar esse gancho, porque o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, e a gente tem como cultura de falar mal do SUS. Eu acho que o SUS é um bom programa, porém paga mal, essa é a minha concepção. Ele é um bom programa, mas paga muito mal, ou não corrige essa tabela, como é que é? Porque essa eu acho que é a grande dificuldade que toda unidade hospitalar tem. Atende pelo SUS, se já tem o convênio, mas o valor que recebe é muito bom. O profissional médico recebe muito, o hospital recebe muito pouco. Só que o programa me parece ser bom. Ô Neri, há 25 anos, desde a fundação do Hospital Regional Alto Vale, que a tabela SUS não sofre nenhum tipo de reajuste. Há 25, Há 25 anos, desde a sua fundação. Então, para te teres uma ideia, lá no pronto-socorro, todo paciente que nós atendemos no pronto-socorro, para o qual nós somos credenciados, pacientes com urgência e emergência, sempre que a vida esteja em risco. Aí se atende pelo SUS? Exatamente. É obrigação do hospital? É obrigação do hospital. Se não atender é crime, o né? que nós temos contratualizado, urgência e emergência, e não a consulta eletiva, o atendimento eletivo. Nós recebemos do SUS R$10 por consulta, por paciente que lá chega. Do SUS. Todo medicamento que é ministrado nesse paciente, seja uma injeção, seja um comprimido, nós recebemos 63 centavos por unidade. E esse medicamento só tem que comprar? Nós temos que comprar, nós temos que ter à disposição. Essa é a parte ruim do SUS. Mas o SUS também tem a sua parte boa, porque quando nós chegamos lá em 2010, junto com o Wilson Schulli, que então era o presidente e depois eu assumi a primeira vez, em 2011, nós queríamos tirar o SUS de lá, porque o SUS é isso tudo que você falou, uma porcaria, né? Mas não é bem assim. Não é bem assim. Com o tempo, nós fomos percebendo que o SUS é o nosso melhor cliente. Mas nós temos que saber tirar do SUS o que ele tem de melhor. E o que o SUS tem de melhor são as especialidades em alta complexidade. Ou seja, a oncologia, a cardiologia, a neurocirurgia que nós temos ali no hospital. Para isso, paga relativamente bem. Dá para se falar que às vezes, em determinados casos, até se equipara ao que um convênio tipo Unimed, a GMED, paga para o Hospital Regional também. Isso na alta complexidade. Na alta complexidade. Então, com o passar dos anos, nós fomos levando o hospital para esse caminho da alta complexidade e continuamos levando. Prova disso é que nós estamos trazendo para cá a cirurgia endovascular, nós estamos trazendo a trauma-ortopedia e outras várias que a gente já tem pensado em trazer também. Então, o SUS é mau? Em alguma coisa sim, é aquela história, né? Não dá para o cara só escolher e comer o filé mignon do boi. Não dá para viver viver e conviver sem ele? Não dá. Não dá. Não dá. Hoje, 77% do atendimento no Hospital Regional Alto Vale é SUS. Tá. Mas eu quero fazer uma pergunta, Giovanni. A gente sabe, há 25 anos não se corrige essa, vamos dizer assim, famigerada tabela, porque se há 25 anos não tem... Essa tabela está famigerada.
Mas por que não se corrige? Falta força política, a gente sabe que não depende da Câmara de Vereadores, não depende do prefeito, não depende só do governador, dos deputados, mas depende essencialmente do Ministério da Saúde, do governo federal, é isso? É isso mesmo. É o que isso? acontece é o seguinte, Neri, eu desafio qualquer um a me mostrar qual foi o político que teve coragem De dar uma porrada em cima disso? chegar e terminar com um serviço de saúde, fechar um hospital no município, tá? Porque ele não é sustentável, não existe. Em 2012, o Ministério da Saúde, tentando corrigir parte do problema, porque hoje os prestadores de serviço são tantos, né, que é impossível, tá, se dizer ou se escolher o que não vai mais atender. Sabe? É uma questão social. Então, em 2012, o Ministério da Saúde criou a RUI, que é a Rede de Urgência e Emergência, aonde o nosso hospital regional foi qualificado aqui no estado como uma das 5 portas de entradas no estado de Santa Catarina. E principalmente aqui na região do Baixo, Médio e Alto Vale, né? O Hospital Regional Alto Vale, então, está credenciado pelo Ministério da Saúde, na RUI, para atender 24 horas o pronto-socorro, urgência e emergência, leitos de UTI, cirurgias obstétricas de alto risco, certo? Então, algumas determinadas áreas, pediatria, então nós somos, e para isso, ele acabou fazendo o quê? Remunerando melhor esse serviço. Em contrapartida, ele criou os leitos de longa permanência, que são para esses hospitais que estão ao nosso redor e que não têm alta complexidade. Mas veja bem, hoje um paciente de Ituporanga, ou Pouso Redondo, lembrando do Baby aqui... Caso do Baby, que mora em Pouso Redondo. Precisa fazer uma cirurgia cardíaca, que é o mais comum aqui. Ele vem aqui, se interna, faz a cirurgia cardíaca, e se ele tiver que ficar um tempo a mais do que o necessário, se o hospital de Pouso Redondo ou de qualquer outro município esteja credenciado na RUI da média complexidade para leitos de longa permanência, esse paciente é conduzido lá para... Exatamente. Isso aí é muito bom para o paciente, é muito bom para a família, que acaba não precisando pegar 470, vir aqui diariamente visitar o seu ente querido. Então, isso aí foi muito bom. E só que a maioria dos serviços de saúde no Brasil, principalmente no que diz respeito a hospitais com menos de 50 leitos, são improdutivos e não são resolutivos. O que falta é força política para chegar alguém e dizer assim, ó, de hoje para frente acabou, não tem mais. É a mesma coisa que está ocorrendo, Neri, com os municípios aqui no estado de Santa Catarina, com menos de 2 mil habitantes, eu tenho a impressão. Está se pretendendo, né, deixar de existir. Difícil. O município, né? Exatamente. Claro, porque isso, eleitoralmente não é interessante para os políticos. Esse é o problema. Esse é o problema. Esse né? é o problema. E assim, ó, eu quero deixar bem claro que o nosso Hospital Regional do Vale não tem bandeira política. Nós temos políticos de todos os partidos que conosco lá labutam, nos colaboram, nos ajudam, uns mais, outros menos, mas dizer que o Hospital Regional é desse ou daquele partido, ou tem apoio, não. Nem cabe, né? Não. Nem cabe, né? Até- Ele é da comunidade. Até porque, tu acabou de falar bem isso aí mesmo, o Hospital Regional Alto Vale, a FUSAV, A FUSAV. é uma entidade sem fins lucrativos, né, uma É a fundação, a fundação é é uma a mantenedora do hospital e que é, né, composta por 23 entidades de todo o Alto Vale do Itajaí, governamentais ou não governamentais. De lá sai um conselho curador dessas 23 entidades e esse conselho curador então escolhe a diretoria que vai tocar o hospital. Não podemos ter de forma nenhuma, né, a bandeira partidária, porque é aí mesmo que não vai. Assim já é difícil, tu imagina se nós escolher um lado partidário. Ô Giovanni, nós vamos ao nosso intervalo e nós temos um vídeo que foi separado em 4 partes, que são coisas importantes que a gente tem que mostrar, porque o hospital tem tanta coisa boa e a gente sabe que o pronto-socorro é um problema. Claro, sempre foi, sempre vai ser. Todo mundo quer chegar lá e quer ser atendido na hora. Às vezes o cara não passa na sua unidade de base de saúde, vai direto ao hospital, porque sente uma segurança maior no hospital. É evidente. Nós temos uma estrutura maravilhosa no hospital regional. Então, se eu puder fugir dali e ir lá, o cara vai lá. Mas normalmente a pessoa poderia
evitarem passar nessa unidade de saúde, aliviaria um pouco o hospital e numa urgência, emergência, cairia no hospital. Nós vamos conversar depois do nosso intervalo, depois de ouvirmos o nosso estimado Baby Felizardo. Debaixo dos caracóis dos teus cabelos, uma história pra contar de um mundo tão distante. Debaixo dos caracóis dos teus cabelos, um sorriso e a vontade de ficar mais um instante.